Muitas pessoas se perguntam por que se eu pegar um cabo de fone de ouvido e um alto-falante e ligar os dois e depois conectar no celular, por que não sai som no alto-falante ou até pode danificar o meu celular se eu fizer isso? Bem, é porque no meio dessa brincadeira aí, para esse carinha fazer som, você vai precisar de um amplificador. E é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Um amplificador simples, com 2 transistores apenas e que pode ser montado rapidamente. E como nós vamos fazer esse amplificador? Bom, eu pensei num primeiro momento em fazer um classe AB, só que eu estou querendo trazer um projeto um pouco mais simples, certo? Então, recaímos novamente no amplificador classe A e vamos utilizar apenas 2 transistores. A grande diferença, eu tenho diversos vídeos de amplificador classe A nesse canal aqui, mas a grande diferença do projeto de hoje é que nós vamos utilizar um transistor Darlington, certo? Só que o transistor em si já tem o Darlington dentro dele, ok? A configuração Darlington feita na própria chapinha de silício que tem dentro dele. E ele é um velho conhecido do pessoal da eletrônica, ainda mais da eletrônica analógica, eletrônica retrô, certo? Que é o TIP 122. Ele é um Darlington de potência e pode ser aplicado, nesses casos, em situações que o sinal não seja muito crítico, certo? O desempenho dele é até bom para áudio e nós vamos utilizar ele hoje devido à simplicidade, certo? Então, o foco desse projeto hoje é simplicidade. É simplesmente pegar um sinal, amplificar ele, dar um bom ganho de tensão, um bom ganho de corrente e jogar num alto-falante, certo? Sim, você vai ter uma boa qualidade de sinal, você só não vai ter muita potência, ok? Você não vai ter muita altura, digamos assim, certo? O sinal não vai ser muito forte, não vai ser um sinal para você pôr num paredão de som e sair animando a cidade toda. Não, é um amplificador experimental, certo? Mas fica aí como um projeto para você apresentar numa feira de ciências, para você utilizar, né, não sei, num curso técnico, para apresentar para o seu professor, num momento oportuno para você estar usando, e ele é muito simples, e até mesmo para você, robista, que está começando a aprender eletrônica agora, entender, é um ótimo projeto para começar, certo? E é um projeto que dá ânimo, você vai ver o alto-falantinho soltando um som, alguma coisa, e você já vai ficar feliz, vai achar muito bacana isso, ok? Vai te dar, como eu posso dizer, mais gás para aprender a eletrônica. Então, vem comigo, chega de ficar falando um monte de coisa e eu já vou deixar de cara aqui para vocês, no próximo take aí, uma foto, um pequeno intervalo, a foto do circuito que nós vamos utilizar e eu vou dar uma passada bem por cima dele, como ele funciona, e já vamos para os testes, certo? O osciloscópio está aqui, com as ponteiras já conectadas e vai ser muito bacana. Pessoal, vem comigo que o vídeo está demais hoje. E qual é a grande sacada desse circuito? Bom, vamos dizer, o cerne dessa montagem está nessa etapa aqui, certo? A etapa emissor comum. Ele que vai ser responsável por pegar um sinal, né, por coletar esse sinal de baixa amplitude e aumentar a amplitude desse sinal em tensão. E o transistor Darlington vai ser responsável, ele está aqui na configuração coletor comum, então o ganho de tensão dele é muito próximo de 1, às vezes até menor do que 1, certo? Então você vai ter um ganho de 0 ponto alguma coisa, porém o ganho de corrente dele é bem elevado. E é isso que nós precisamos para fazer a movimentação do cone do alto-falante. Então, esse cara aqui é um estágio pré-amplificador e esse cara aqui dá o ganho de corrente para o nosso circuito. O circuito em si é alimentado por 12 volts. Eu recomendo que você tenha uma boa capacidade de corrente. Esse cara aqui, ele não é muito eficiente, certo? Então, só esse resistor aqui vai consumir uma boa potência do circuito e, obviamente, uma boa corrente vai circular por ele, certo? Cerca aí de meio ampere. Então, certifique-se que sua fonte, né, sua fonte de alimentação tenha pelo menos a capacidade de 1 ampere para estar alimentando o circuito. Aqui
temos o nosso sinal, ok? Pode ser, como eu disse, um gerador de função, um celular, um MP3, qualquer fonte de sinal aí. E vamos para algumas características deste circuito. Bom, ele tem um ganho característico aqui de -5, certo? Então ele inverte a fase do sinal e aumenta também o sinal em 5 vezes, digamos assim. Então, um sinal de 500 milivolts de pico vai ficar, né, após a amplificação, com 2,5 volts de pico, ou 5 volts de pico a pico. Outro fato é o seguinte: as impedâncias, certo? Então ele tem uma baixa impedância de saída, como vocês podem ver aqui, de aproximadamente, certo? Esse valor aqui é aproximado, de 0,4 ohms, e uma impedância de entrada, digamos, média, ok? De 4 kΩ, que já é suficiente para você poder alimentar o circuito com um celular, com um gerador de função e outros dispositivos aí. Detalhes importantes do circuito, vocês podem ver aqui, temos a malha de polarização da base do nosso transistor, o resistor de emissor fazendo realimentação, temos aqui o resistor de coletor, mantendo todo esse circuito aqui, digamos, travado na polarização de bias dele. E esse mesmo circuito, a mesma polarização que está sendo usada aqui, eu derivei para o transistor Darlington. Devido ao beta elevado, ele consome muito pouca corrente na base. Então, fazendo essa polarização aqui, eu consegui garantir condução do sinal e também a condução de bias da etapa de saída. Os capacitores de entrada para o acoplamento do sinal AC. Então, na entrada temos 3,3 microfarads, na saída 1000 microfarads, certo? Certifique-se de usar esse valor aqui, pelo menos 1000 microfarads, para você conseguir ter uma boa excursão das diversas frequências que tem no som. Então você vai ter graves, médios, agudos, e excursionar tudo isso depende de um capacitor de saída num valor bom. A tensão dos capacitores para 25 volts quando você for comprar. O tipo 122 eu recomendo muito que você use dissipador de calor, porque esse cara vai esquentar, e um alto-falante com uma capacidade de potência mínima aí de 3 watts. É o valor que normalmente você vai encontrar no mercado. Então, menos que 3 watts, não coloque nesse circuito. E é basicamente isso, pessoal. Esse é o nosso circuitinho. Temos aqui a etapa básica, emissor comum, coletor comum. Os dois estão interligados para polarização. E o sinal é amplificado de uma amplitude pequena, ganhando certo ganho de tensão, elevando a tensão no estágio emissor comum. E depois esse mesmo sinal passa por uma etapa de ganho de corrente, para poder alimentar a carga, que é o alto-falante, com um pouco mais de potência, certo? Ele vai precisar para movimentar o cone. E é isso, circuitinho apresentado para vocês, um vídeo um pouco mais rápido hoje, ok? E venham comigo para a prática agora, vamos ver esse circuito funcionando de fato. Montagem do circuito na protoboard completa, e eu vou apresentar para vocês como eu fiz essa montagem. Bom, aqui na entrada temos o capacitor de 3,3 micro, certo? Em seguida, eu montei o BC548 na ordem coletor, base, emissor. Você pode ver também que o chanfro dele está para frente aqui. Então, o coletor está à direita aqui e o emissor está à esquerda. A base é o terminal do meio. Então, o resistor de 220 do emissor. Temos a rede de polarização da base, o divisor de tensão que polariza a base aqui, e o resistor de coletor, bem aqui em cima. Temos também o nosso TIP 122, já com o dissipador de calor. Lembre-se, é muito importante colocar esse dissipador, porque esse carinha vai esquentar bastante, assim como esse resistor aqui, eu estou usando 5 watts por 10 ohms. E esse cara aqui também vai esquentar bastante. Então, lembre-se, né, de ter uma boa área aí para dissipar esse calor. E na etapa de saída, temos o capacitor de 1000 microfarads. Logo depois, eu tenho conectado aqui, na verdade eu vou conectar como carga esse resistor de 4,7 ohms, certo? Ele é um resistor de fio. E aqui também eu vou ressaltar com vocês, a polarização desse cara aqui é base, coletor, emissor, certo? Olhando com essa parte aqui para frente.
com a chapa metálica dele virada para trás, você vai ter base, coletor e emissor. O terminal da esquerda é a base e o da direita é o emissor. E o central, terminal central do tipo 122 é o coletor. Ele é um NPN, ok? Então, está aqui o nosso circuito, já fiz as conexões dos equipamentos e agora vamos medir então como esse circuito se comporta no osciloscópio e aplicando um sinal nele, ok? Estou utilizando para alimentar o circuito uma bateria de 12 volts, uma vez que minha fonte de bancada está passando por manutenção, então vou usar uma bateria de 12 volts aqui que vai servir muito bem a essa ocasião aqui, até melhor porque evita eventuais ruídos que pudessem ser provenientes da fonte. Então, vamos para o osciloscópio e vamos conferir esse sinal. Então, pessoal, rodando no osciloscópio o nosso circuito, certo? Os sinais presentes no nosso circuito, e estamos monitorando apenas a entrada em amarelo e a saída em azul. E aqui, de cara, já é possível ver a inversão de fase presente no estágio emissor comum, certo? Ela se apresenta aqui, então, onde temos uma crista do sinal amarelo de entrada, apresenta-se um vale do sinal azul, certo? E isso já é o esperado para esse circuito. Outro fato é a amplificação, também notável aqui. Veja que ambos os canais estão na escala de 500 mV por gratícula, então temos aqui cerca de 500 mV no canal de entrada, certo? 500 mV de pico. E no canal de saída vamos ter cerca de, deixa eu só contar aqui, 2 volts de pico, certo? Então um ganho aí de aproximadamente 4, ok? Um ganho 4 para o nosso circuito, ou menos 4, digamos, né? E é basicamente isso, ó. O meu circuito está alimentando aquele resistorzão que eu acabei de apresentar para vocês. Estou utilizando uma frequência de 1 kHz, vocês podem ver aqui a amplitude também, 410 mV. E se eu aumentar essa amplitude, vocês já vão perceber um pouco de distorção no sinal, ó. Começa a ocorrer o clipping, tanto no semiciclo inferior, né, o semiciclo negativo, quanto o positivo. E já ocorre, ó, o clipping do nosso sinal. Se eu diminuir a escala aqui, ainda dá para ver a crista de cima, mas quanto maior essa amplitude do sinal de entrada, ó, pior vai ficando a distorção. E isso você vai começar a notar como um som distorcido, certo? Aquele som rachado, que nem o pessoal fala. Então, assim que começar a ocorrer clipping no sinal, abaixe o volume do seu reprodutor de música, do gerador de função, enfim, que aí o sinal se estabiliza e volta ao normal. E como não podemos deixar faltar, né, vamos fazer o teste com o alto-falante também para irritar um pouco vocês, certo? Aquele barulho chato de 1 kHz vai aparecer, então se você tem alguma sensibilidade auditiva, recomendo que pule o vídeo aí para o final, ok? E pule, né, evite essa parte do sinal de 1 kHz, eu vou mostrar aqui para vocês acontecendo esse fato do clipping, ok? Então, olha lá, vamos voltando e eu vou fazer as mudanças aqui no circuito e já volto. Aqui está o alto-falante com 1 kHz ainda em clipping, certo? Eu vou diminuir a amplitude aqui, vocês vão ver que o som vai se alinhando, certo? Vai ficar um som mais afinado. Então, ó, olha lá. Tá vendo? Ficou um som bem mais alinhadinho, ó. E com o clipping, ó, já fica um som meio estranho, digamos assim. Então, olha lá, tá funcionando o circuito. É válido ressaltar, o TIP 122 e o resistor aqui estão bem quentes, então certifique-se de ter uma boa área de dissipação de calor para esse circuito. E está aí, um amplificador classe A. Esses amplificadores são muito conhecidos pela sua fidelidade de áudio, uma vez que eles conduzem o sinal completamente, você não tem etapas push e pull, então 360 graus do sinal são conduzidos de uma vez só, certo? E isso é muito importante para casos como esse, ok? Vocês constataram aí também essa diferença de um som estourado, né, que nem o pessoal fala, e um som afinado. E é com este set que eu encerro
o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como viram, é um circuito bem simples e é um circuito, digamos, de certa forma, de boa qualidade, já que é um classe A, certo? Tem um vídeo que eu fiquei horas explicando os benefícios da classe A. Então é uma das classes de maior fidelidade de áudio que nós temos, devido ao fato da condução do sinal ser em 360 graus, não temos etapas push e pull, um estágio conduzindo um ciclo e outro conduzindo outro, as distorções de crossover são praticamente eliminadas, e é um som limpo, um som quente, né? Você tem uma boa distribuição harmônica, só garanta que o seu circuito esteja bem polarizado, bem dimensionado, e tudo vai funcionar certinho. Sigam as instruções que eu passei para vocês, o circuito, o diagrama, vocês já têm em mãos, é só pegar e montar esse circuito aqui e se divertir com a eletrônica. Beleza? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, indicar ele para os seus amigos, e falou, galera, até a próxima!